Nós vamos iniciar agora a resolução do 15º bloco de matemática do 6º ano, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Então, vamos lá para a primeira questão. Primeira questão. No recreio, um aluno comprou 3 balas a 20 centavos cada uma e um lanche de R$ 1,50. Se ele pagou com uma nota de R$ 5,00, recebeu de troco a quantia de... Então, aí nós temos que analisar primeiro que operação que nós iremos utilizar. Uma bala custa 20 centavos. Ele comprou quantas? 3. Então, para você saber quanto que ele gastou com essas balas, basta multiplicar 20 centavos vezes 3. É o que nós temos aí, ó, 0,20 vezes 3. Ou eu poderia ter somado 20 centavos, mais 20 centavos, mais 20 centavos. Encontraríamos, da mesma forma, 60 centavos. Esses 60 centavos foi o que o aluno gastou com as balas. Só que ele também comprou um lanche de R$ 1,50. Aí diz, se ele pagou com uma nota de R$ 5,00, recebeu de troco a quantia de... Você já tinha 60 centavos, que é do total de balas, mais R$ 1,50, que é do lanche. Vocês irão somar esses valores, tá? O resultado que der aí vai ficar fácil para saber de quanto que vai ser o troco. Basta você subtrair 5 menos o resultado dessa adição, de 60 centavos mais 1,50. E detalhe, não é para marcar apenas a alternativa correta, tá? Vocês vão fazer o cálculo para encontrar esse resultado, não é apenas para marcar a alternativa correta. Quem for entregar a atividade pelo grupo do WhatsApp, vai fazer o cálculo semelhante a esse que eu organizei aí na primeira questão, tá certo? Quem for entregar pelo Google Sala de Aula, nessa atividade vocês não terão que anexar o cálculo que vocês fizeram, mas é importante ter um local, um caderno, uma anotação para fazer, tá certo? Vamos lá, segunda questão. Márcia estava indo para seu trabalho e percebeu que seu carro estava ficando sem combustível. No caminho, ela avista um posto onde o preço do combustível era de R$ 4,64. Se Márcia colocar 5,5 litros de combustível, quanto ela deverá pagar? Então, 1 litro é R$ 4,64. Ela colocou 5,5 litros. Então, você basta utilizar a operação de multiplicação e vai encontrar esse resultado, tá? 4,64, que é R$ 4,64, vezes 5,5. E vai efetuar o cálculo, tá certo? Aqui é só efetuar o cálculo mesmo. Lá no Google Sala de Aula, você tem alternativa para marcar. Então, de qualquer forma, independente se for para entregar no grupo, tá? No grupo de WhatsApp, ou no Google Sala de Aula, vocês vão fazer o cálculo. Deixem o cálculo, não marque apenas a alternativa correta, tá? Questão 3, bem simples também. Resolva os problemas abaixo. Então, nós temos 2 problemas, A e B. Rita comprou 3 ovos de Páscoa. Se cada um custou R$ 18,25, quanto ela pagou no total? Foram quantos ovos de Páscoa? Foram 3. Então, que cálculo eu devo fazer aí? Tá? Você vai analisar. Que cálculo que vai ser utilizado? Então, primeiro nós temos que descobrir qual é a operação e efetuar o cálculo. Você pode utilizar multiplicação, você pode utilizar adição. Vocês vão fazer da melhor forma, tá? Contanto que façam um cálculo. Lá no Google Sala de Aula tem as alternativas para marcar. Então, muito cuidado, façam um cálculo e marquem a alternativa lá. Vamos lá, letra B. Carla mora em um prédio de 10 andares, incluindo o térreo. Se cada andar tem 2,8 metros ou 2 metros, como que eu leio isso aí, na verdade? Vocês lembram? São 2 metros e 800 centímetros, mas lemos 2,8 metros de altura. Qual é a medida da altura do prédio? São quantos andares? São 10 andares. Cada andar mede 2,8 metros de altura. Então, para saber, eu posso utilizar a multiplicação, que vai ser mais rápido, tá? Eu posso utilizar pelo algoritmo
O algoritmo é o cálculo, é a regrinha, onde eu multiplico 2,8 por 10, ou eu posso multiplicar da forma mais rápida, sem utilizar o algoritmo, porém dá o mesmo resultado, tá? Multiplicando aí 2,8 vezes 10. Aí o que eu fiz? Eu coloquei um exemplo semelhante para não responder a questão para vocês que terão que fazer, tá? Vamos supor que ao invés de 2,8 o valor seja 1,6, eu coloquei aí. 1,6 vezes 10, tá? Então acompanha aí. 1,6 vezes 10. Aí nós temos que 0 vezes 6 é 0, 0 vezes 1, 0. 1 vezes 6 é 6 e 1 vezes 1, 1. Então nós vamos resolver. Baixo 0, 0 mais 6 dá 6 e baixo 1. Observem aí que nós temos 1 inteiro e 6 décimos, que é 1,6. Nós temos um algarismo após a vírgula. Então, nós vamos contar um algarismo, isso utilizando o algoritmo, que é a regra. Um algarismo da direita para a esquerda e colocar a vírgula, tá? Por que colocar a vírgula? Porque nós temos um número decimal. E esse número decimal tem uma casa decimal, ou seja, um algarismo após a vírgula. Então, eu conto um algarismo da direita para a esquerda e coloco a vírgula. Então, eu encontrei aí 16. Vocês irão efetuar esse cálculo semelhante com 2,8. E eu coloquei aí também sem o algoritmo. 1,6 vezes 10. Então, são multiplicações de números decimais por 10, 100, 1000. Vocês vão utilizar basicamente a mesma regra. O que eu fiz? Eu coloquei o número 1,6, só que assim, na verdade, eu coloquei esses algarismos sem a vírgula, tá? Então, eu coloquei 16 lá na frente. Multiplicado por 10. Quando for multiplicado por 10, a partir da vírgula, eu conto um algarismo, só que nesse caso aí vai ser da esquerda para a direita. Esquerda para a direita. Eu conto um algarismo da esquerda para a direita e coloco essa vírgula. Como a vírgula aí ficaria no final do 6, né? Depois do 6 não tem outro algarismo. Se quisermos colocar também pode colocar, colocaria 16,0, mas continuaria sendo 16 inteiros do mesmo jeito, tá? Então, aí esse cálculo é um cálculo semelhante que vocês farão na letra B. Os números que vocês vão utilizar não é 1,6 e nem o resultado vai ser 16, tá bom? Multiplicando aí por 2,8. Então, é isso que tem que ser feito. Vamos lá. Quarta questão. Veja um exemplo de como podemos efetuar a potenciação em que a base é um número decimal e o expoente é um número natural. Quando ele diz que a base, gente, base é o número que vai ficar embaixo. O número decimal é o número que possui vírgula. Se o número, nesse caso aí, né? A base é o número decimal, então é o número que possui vírgula. E o expoente é o número natural. Aí nós temos aí. Observem o exemplo. Aí nós temos, lê-se 2 inteiros e 3 décimos elevado à terceira potência, ou 2,3 elevado ao cubo. As duas formas estão corretas, tá bom? A forma de ler, 2 inteiros e 3 décimos elevado à terceira potência, ou apenas 2,3 elevado ao cubo. Ok, e nós temos aí o cálculo também. A base é 2,3, o expoente é 3. O expoente indica quantas vezes a base deve multiplicar por ela mesma. Qual é a base? 2,3. Então, nós temos aí 2,3 vezes 2,3 vezes 2,3. Aí nós encontramos 12,167, ou 12 inteiros e 167 milésimos, tá? Então, esse aí é um exemplo. Calcule as potências apresentadas a seguir. Utilize a calculadora. Ah, professora, mas será que eu posso fazer o cálculo? Lógico que pode. Se quiser pegar um papelzinho, efetuar todos os cálculos, fique à vontade. Mas na questão, ela é bem específica. Ele pede para utilizar a calculadora, tá? Então, o que eu coloquei ali? Tanto no grupo
de WhatsApp que vocês estão inseridos ou no Google Sala de Aula, vocês irão fazer no mesmo estilo, tá? Ah, mas eu vou mandar só no grupo de WhatsApp, não tem problema. Quando você for mandar o resultado, você tem que efetuar o cálculo. Eu não quero o resultado final. Eu quero que efetue o cálculo. E nessa questão, no Google Sala de Aula, você vai ter que anexar, você vai ter que fazer o cálculo no caderno, tirar uma foto e anexar na questão, tá? Lá tá pedindo para anexar o documento. Então, eu coloquei o exemplo aí, eu coloquei letra A, só que não é letra A, né? É a letra B, mas não tem problema, vocês estão observando. Essa é a letra B, que são 3 inteiros, 123 milésimos, elevado ao quadrado. Esse expoente indica que a base vai multiplicar 2 vezes por ela mesma. Então, 3,123 vezes 3,123. E você vai fazer esse cálculo, tá? Aí sim, você irá montar dessa forma e vai colocar o resultado na frente. O resultado pode ser só você utilizando a calculadora mesmo, mas tem que seguir essa ordem aí, tá bom? Questão 4 é isso. Mas aí, ó, eu coloquei aí o exemplo da letra B, mesmo que tenha a letra A aí, tá? É a letra B aqui na resolução. Você vai fazer o que eu fiz aí na letra A, B, C e D. Você vai fazer no mesmo estilo. A letra A, que é o 5,3, que são 5 inteiros e 3 décimos, esse 5,3 ele vai multiplicar 3 vezes por ele mesmo. Não é 5,3 vezes 3, não. É 5,3 vezes 5,3 vezes 5,3. Aí você coloca o resultado, tá? Então, vamos lá para a questão 5. A educação infantil em Canaã dos Carajás ganha um novo impulso com a inauguração de 2 novas creches, nos bairros Residencial Canaã e no Novo Brasil. Juntas, as 2 unidades têm capacidade para atender cerca de 450 crianças, de 1 a 3 anos de idade. Se essa quantidade de vagas for dividida de forma que cada creche receberá a mesma quantidade de alunos, elas receberão individualmente. Ou seja, cada uma vai receber quantos? São quantas creches? São 2 creches. Aí nós temos as alternativas. Mas para marcarmos as alternativas, temos que efetuar os cálculos, tá bom? Então, eu coloquei aí, ó, observação. São 2 creches. A capacidade de atendimento, 450 crianças. São quantas creches? 2. Se são 2, nós vamos apenas efetuar essa divisão de 450 por 2. Tá? Mas vocês vão fazer esse cálculo. Aí depois é que marca a alternativa correta. Tá, agora nós vamos estudar a questão 6. Canaã dos Carajás é um município brasileiro do interior do estado do Pará, região norte do país. Sua população estimada em 2018 é de 36.050 habitantes, conforme os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, de 2018. Deste modo, podemos afirmar que o município possui aproximadamente, aí nós já temos o valor estimado, que são 36.050, tá? Mas ainda nós vamos trabalhar com uma aproximação. E nós temos as alternativas. Ela possui aproximadamente 38.000 habitantes, sendo que o valor que tem lá é 36.050 habitantes, mas aproximadamente equivale a quanto? Letra B, 37.000 habitantes. Letra C, 36.000 habitantes. Letra D, 35.000 habitantes. Você vai marcar a alternativa correta. No caso dessa questão, gente, é só análise mesmo. Eu coloquei aí umas regras de aproximação, tá? Nós temos aí. Levamos em conta o número 5. Esse número é que determina se o arredondamento é para mais ou continuará o mesmo número. A base para a aproximação é o número 5, tá? Aí eu coloquei alguns exemplos. São semelhantes, sabendo lá que o número é 36.050, né? Que é 36.050 habitantes. Aí eu coloquei aí 2 números, 38.050 e 38.750, para vocês observarem qual a diferença no caso da aproximação, tá? No primeiro caso, ó, se vocês observarem nas alternativas que tem que marcar,
Observem aí. Nós temos duas classes. Classe das unidades simples e classe dos milhares. No valor aproximado aí, nós só temos o valor relacionado, os algarismos relacionados à classe dos milhares. Então, eu tenho que transformar para o milhar mais próximo. Então, aí eu coloquei, observando os meus exemplos, tá bom? 38.050. Aí você vai analisar. Se eu quero para o milhar mais próximo, os algarismos que representam aí a classe dos milhares são os algarismos 8 e 3, né? Que equivale a 38.000. Aí você vai olhar, analisando aí da esquerda para a direita. Esquerda vem o 3, vem o 8. Qual algarismo que vem depois? O 0. Olha o que eu disse, que a base, nós levamos em conta o número 5. 0 é maior ou menor que 5? É menor. Se é menor, o número que representa, no caso, o algarismo que representa aí a classe dos milhares, nós temos duas classes, certo? Classe das unidades simples e classe dos milhares. Aí eu tenho, nas unidades simples, unidade, dezena, centena. Aí vem unidade de milhar, dezenas de milhar. Então, a unidade de milhar é representada pelo 8, terminando 8. Como o algarismo que vem depois do 8 é o 0, então, o valor aproximado vai ser de 38.000, tá? Tá, e se fosse 38.750? Eu quero aproximar para o milhar mais próximo. Aí nós temos aí unidade de milhar 8. Depois dessa unidade de milhar, analisando aí da esquerda para a direita, nós temos o algarismo 7. Como a base é o 5, como 7 é maior que 5, ao invés de 38.000, nós arredondamos para 39.000. Tá? Então, a base é essa. Não tem que fazer cálculo nessa questão 6. Só que os valores relacionados não são a 38.050 e nem 38.750. A base que vocês terão aí, é 36.050 habitantes. Essa é a base que vocês terão, tá bom? Então, com esse vídeo, né, com a explicação, encerra aí a 6ª questão, tá? Até mais!